Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Dio Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje nós temos a honra de entrevistar o Dr. Manuel Santana Lobato Neto, advogado aqui no Brasil e em Portugal. Ele atua especialmente na área penal, com ênfase nos crimes dolosos contra a vida e crimes econômicos. Pós-graduado em Criminologia e Investigação Criminal pela Faculdade de Direito Lusófona, mestre em Direito e Ciências Jurídicas na especialidade de Direito Penal e Ciências Criminais pela Faculdade de Direito de Lisboa e doutorando em Processo Penal pela Faculdade de Direito de Lisboa. Olá, doutor Manuel, como vai? Tudo bem? Olá, doutor. Tudo bem, graças a Deus. Desde já, obrigado pelo convite. É um prazer inenarrável estar aqui na sua presença e principalmente debatendo temas jurídicos que são de suma importância na atualidade. Eu é que agradeço a sua presença, especialmente com o lançamento do seu livro, né? Eu gostaria que o senhor mostrasse aí para o público. Sim, senhor. É uma obra muito interessante que eu já tive a oportunidade de folhear e trata de um tema muito novo, né? Que é a prova digital. É um tema que nasceu aí com a internet e vem se aperfeiçoando a cada dia nos tribunais, jurisprudências, doutrinas, cada um defendendo um lado, uma visão, né? Por ser um assunto totalmente novo para o direito e para o processo especialmente. Eu creio que é uma obra de suma importância para os operadores do direito em geral. Mas, doutor Manuel, qual foi a maior inspiração para o senhor escrever esse livro? Certo. Bom, como eu estou a concluir agora o doutorado na Faculdade de Direito de Lisboa, uma das nossas incumbências é pesquisar e encontrar soluções jurídicas para determinadas lacunas. Sim. O tema da prova digital, ele é um tema muito relevante, sobretudo porque é um tema novo. E a prova digital, ela é ontologicamente distinta da prova comum. Perfeito. Ora, a prova digital ela tem algumas características específicas, como ela é temporária, ela é uma prova que pode ser facilmente manipulada e, portanto, diante dessas características, ela é uma prova que no cerne da sua valoração, ela tem que ter cuidados acrescidos, sobretudo atualmente com a inteligência artificial e etc., em que uma prova ela pode ser facilmente manipulada. Por exemplo, hoje em dia não há obstáculo para que eu possa forjar uma conversa de WhatsApp com o intuito de condenar alguém. Portanto, a inspiração ela veio justamente pelo fato de que, tanto no Brasil quanto em Portugal, não existe positivação específica acerca da cadeia de custódia da prova digital e das suas respectivas consequências jurídicas. A legislação brasileira com o pacote anticrime já consolidou em seu ordenamento jurídico a cadeia de custódia. Todavia, ainda não há a cadeia de custódia especificamente da prova digital. Perfeito. Portugal, inclusivamente, não prevê a cadeia de custódia da prova digital. A cadeia de custódia ela é uma construção jurisprudencial. E, portanto, o STJ ele promulgou o entendimento de que a violação da cadeia de custódia da prova digital ocasiona a nulidade dessas provas por conta da violação do devido processo legal, do contraditório e da presunção de inocência. Então, a inspiração veio desse julgado e, portanto, a partir desse julgado eu comecei a explorar os motivos pelos quais o STJ decidiu desse modo e transportei esse entendimento para a legislação portuguesa para averiguar se seria adequado Portugal seguir no mesmo caminho. Perfeito. E o livro tem efeito prático tanto no Brasil como em Portugal? Sim, senhor. Ele é um livro que versa sobre a legislação acerca da prova digital, tanto em Portugal quanto no Brasil. Inclusivamente, no livro, há um método de recolha e obtenção e apresentação de prova digital, que é o método utilizado nos Estados Unidos. Até mesmo porque
ainda não há um método padronizado para que a prova digital seja recolhida e posteriormente apresentada. Todavia, há um método geral onde esse método ele tem o escopo de salvaguardar a cadeia de custódia da prova. Sim. E, sobretudo, que essa prova ela seja a mesma que foi recolhida, seja precisamente a mesma que será apresentada em tribunal, justamente para salvaguardar os direitos fundamentais dos arguidos, até mesmo porque, para que, usei a terminologia de Portugal arguída, que às vezes já é no impacto. Costume. Para que o réu ele possa ter condições de se defender, o Estado ele tem a incumbência de produzir provas credíveis. E a credibilidade dessas provas, elas só podem ser atestadas através da cadeia de custódia. Portanto, eu não posso exercer o meu contraditório diante de uma prova em que eu não tenho plena convicção de sua credibilidade. Se foi adulterada, se não foi, é aí a grande questão da prova digital, né? A possibilidade de adulteração de forma digital. Doutor, o que seria uma prova digital? Vamos lá para simplificar o pensamento. E quais são as diferenças entre a prova digital e a prova comum? Certo. A prova digital, ela tem um conceito, ao mesmo tempo amplo e ao mesmo tempo simplificado. Todo conteúdo probatório que é extraído de algum dispositivo informático, ele é considerado uma prova digital. Um print de WhatsApp, um e-mail, todo e qualquer elemento probatório desta natureza que provém de uma ferramenta digital, ela é considerada uma prova digital. E quais seriam as principais características e diferenças da prova digital para com a prova dita comum, que é a prova habitual? Vamos supor. A partir do momento em que eu apreendo uma arma, esta arma será um meio de prova comum. Portanto, não há nenhuma característica específica ou a princípio em que eu possa adulterar aquela arma e manipular aquele conteúdo probatório. Este cenário é totalmente antagônico relativamente à questão das provas digitais. Como nós tivemos a oportunidade de mencionar no início da nossa conversa, as provas digitais, elas possuem algumas características que as tornam próprias, como temporariedade. Eu posso facilmente produzir uma prova digital e apagá-la. É uma prova que ela é efêmera e ela é uma prova que para mim é a característica principal, que é de fácil adulteração. E, portanto, diante de um mundo totalmente cibernético, de um mundo em que a maciça maioria das provas no processo são digitais, nós devemos ter essa cautela acrescida, no sentido de analisar e principalmente no sentido de valorar essa prova digital, porque pode ser uma prova que tenha sido alvo de manipulação e, com isso, induzir o Poder Judiciário a erro. E é justamente por isso que é de suma importância que toda prova digital respeite a cadeia de custódia, sob pena dessa prova ser incredível. E o que seria essa cadeia de custódia? Vamos lá. A cadeia de custódia nada mais é do que um conjunto de atos onde o Estado, na sua qualidade de órgão persecutório, ele vai detalhar pormenorizadamente todos os passos que a prova percorreu. Afinal, um dos fundamentos etiológicos da cadeia de custódia da prova é justamente assegurar que o arguido ele possa ter acesso à fonte probatória e que esta fonte probatória seja credível. Vamos supor, a partir do momento em que há uma busca e apreensão de um dispositivo informático, de um computador e etc., o Estado precisa pormenorizadamente relatar como a busca foi feita, como essas provas foram obtidas, até mesmo porque ao arguido, por força do princípio do contraditório e da ampla defesa, ele tem o direito ao rastreio probatório. E esse rastreio probatório será realizado através da cadeia de custódia. Ou seja, infelizmente ainda há uma visão, ao meu ver, com a devida vênia equivocada, de que as provas produzidas pelo Estado há uma presunção de veracidade. Ou seja, ora, obviamente nós queremos que os nossos órgãos de fiscalização possam agir com base na ética e na boa-fé.
Mas, infelizmente, na prática, nem sempre isso ocorre. Portanto, o Estado ele deve provar categoricamente que a prova que ele produziu é uma prova fidedigna. Não existe essa presunção de veracidade da prova que foi produzida, seja pelo Ministério Público ou pelos órgãos de polícia criminal. Esses órgãos têm, e principalmente o Ministério Público, a incumbência de demonstrar que a prova que foi recolhida é precisamente a mesma prova que foi apresentada em tribunal. E isto só será possível através desse procedimento chamado de cadeia de custódia. Nós temos visto, só para exemplificar, algumas decisões do STJ e de outros tribunais de que, feita a apreensão, por exemplo, de um celular pela polícia, só a perícia técnica pode abrir esse celular e verificar o conteúdo dele. Diferentemente do que às vezes acontece quando a própria polícia abre e aí há uma quebra da cadeia de custódia. Eu já vi muita jurisprudência sobre isso. Só para esclarecer, eu creio que esse seria um bom exemplo para mostrar, né, para os nossos telespectadores o que é a cadeia de custódia e como ela pode ser quebrada. Inclusivamente, doutor, se o senhor me permite, até mesmo a própria perícia técnica pode violar a cadeia de custódia. Na própria operação Open Doors, onde foi desvencilhada uma organização criminosa que se situava em todo o Brasil, cuja missão seria praticar furtos eletrônicos, o processo, essas provas obtidas foram nulas justamente porque um dos lesados foram algumas instituições bancárias. E até hoje não explicaram isso no processo. O perito do banco teve acesso às provas antes do perito da polícia e o próprio perito do banco não soube explicar como o lacre dessas provas foi violado. Foram violados. Portanto, é típico, né? Um clássico exemplo. E qual a relação do rastreio probatório e a cadeia de custódia da prova? Certo. Como eu tive a oportunidade de me pronunciar anteriormente, o procedimento da cadeia de custódia ele é destinado a assegurar a credibilidade da prova e, portanto, através da documentação das etapas em que a prova percorre, o réu ele vai ter oportunidade de analisar todo esse conjunto de elos que levou o Estado a produzir aquele determinado elemento probatório contra ele. Portanto, se nesse conjunto de elos ou se nesse conjunto de passos ocorreu algum equívoco ou mesmo o próprio Ministério Público não consegue explicar por que a prova chegou a esse determinado caminho, ele tem o direito de fazer esse rastreio e aí sim questionar a razão pela qual a prova não respeitou a sua cadeia de custódia. Perfeito. Há uma previsão legal da cadeia de custódia da prova digital no direito brasileiro, no direito português? É justamente daí também que o senhor responde a primeira pergunta, de onde vem a inspiração para falar sobre isso. A legislação brasileira, ela preconiza especificamente acerca da cadeia de custódia, mas não há uma previsão legal específica acerca da cadeia de custódia da prova digital. Em Portugal, o cenário torna-se mais funesto justamente porque não há previsão da cadeia de custódia, legalmente falando, nem tampouco da cadeia de custódia da prova digital. Com o pacote anticrime, há previsão da cadeia de custódia na legislação brasileira e, portanto, essa decisão do STJ proveniente da operação Open Doors é uma decisão inédita relativamente à questão da cadeia da prova digital. E, apesar de essa decisão ter um entendimento que eu particularmente concordo, no sentido de conceber que as provas digitais que foram produzidas sem o zelo pela cadeia de custódia são absolutamente nulas, uma vez que não há previsão legal, nós ainda temos esparçadamente alguns entendimentos que não vão por essa via. Perfeito. Por isso que há necessidade de regulamentação da cadeia de custódia da prova digital e das suas consequências. E falando nisso, quais são os princípios, né, já que a gente não tem uma legislação, que tutelam a cadeia de custódia da prova? Certo.
são vários princípios, dentre eles princípios que estão devidamente consolidados na Constituição e outros que não estão. O que estão consolidados na Constituição, nós podemos destacar os principais, que são a questão da presunção de inocência, ou seja, o Estado deve comprovar a culpa, não o réu tem essa incumbência de demonstrar que é inocente ou culpado. Inclusive, se assim for, ele pode até manter uma posição estática no processo, não querer colaborar, sem que isso o prejudique. O princípio do contraditório, na medida em que eu só tenho condições de contraditar uma prova, se ela ter condições de valoração, se esta prova observou o devido processo legal, o próprio princípio do devido processo legal, afinal, se a lei não é respeitada, este princípio, por seu turno, ele é transgredido, mas há um princípio em especial, que não é um princípio que está positivado, mas ele é utilizado como baliza, que é um princípio que é proveniente do direito espanhol, que é o princípio da mesmidade. Esse princípio pressupõe que a prova que foi recolhida deve ser precisamente a mesma que é apresentada, sem nenhum vestígio de adulteração. Portanto, são os princípios basilares que subjazem a cadeia de custódia da prova digital. E quais são as consequências da violação da cadeia de custódia da prova digital? Certo. Na legislação brasileira, a violação da cadeia de custódia da prova digital ocasiona uma nulidade absoluta, na medida em que esses princípios, esses valores constitucionais que nós mencionamos são desacatados. Portanto, ela é uma prova que deve ser descartada. Afinal, no âmbito processual penal, o Estado ele não pode buscar a verdade material a qualquer custo. Afinal, se assim fosse, ele iria se equiparar ao delinquente. Portanto, os meios empenhados pelo Estado devem ser meios íntegros. Na legislação portuguesa, a consequência dessa violação iria para um regime muito específico. Apesar de parecido, é muito específico, que iria para o regime das proibições de prova, que estão consolidados no artigo 32, número 8, da Constituição da República Portuguesa, onde preconiza que as provas que foram obtidas através de métodos ilícitos são provas cuja valoração é proibida. Mas é muito importante nós distinguirmos aqui dois conceitos, que é proibição de produção e proibição de valoração. Sim. Portanto, o Estado, a Constituição, melhor dizendo, proíbe que o Estado produza essas provas ilícitas. Porém, se assim for, se ainda assim elas forem produzidas, são provas totalmente obstadas de valoração. Valoração zero. Exatamente. Doutor, para encerrar, qual a importância dessa temática para a prática jurídica? Bom, Tanto aqui no Brasil como em Portugal. certo. Portanto, é uma temática muito relevante, porque se a prova digital ela for valorada de maneira inadequada, muitos culpados podem ser inocentados e muitos inocentes podem ser culpados injustamente. Na medida em que a prova digital, considerando a sua facilidade de manipulação, coadunada ao fato de, eventualmente, não ser produzida a cadeia de custódia no determinado processo, isto pode fazer com que o tribunal decrete uma decisão totalmente equivocada, o que é antagônico ao Estado democrático de direito e às nossas garantias constitucionais. Perfeito. Doutor Manuel Santana, eu agradeço muito a sua presença, espero que o senhor volte novamente para falar deste tema e de outros temas e dessa comparação do direito português com o direito brasileiro, que é muito interessante, porque, afinal de contas, nosso direito veio de lá, né? Mas tomou rumos diferentes no decorrer aí do tempo, mas é muito interessante essa análise dos dois países da questão tratada no livro. Eu agradeço muito a sua presença e espero vê-lo aqui novamente quando estiver no Brasil. Muito obrigado, doutor. Desde já, a advocacia é um dos pilares do Estado Democrático de Direito e é nossa incumbência fortalecer as instituições jurídicas. Portanto,
Quem agradece pelo convite sou eu. Obrigado pela oportunidade. E, obviamente, quando o senhor quiser tratar de outras temáticas, estamos ao dispor. Muito obrigado. Muito obrigado.